Bom dia, queridos. É com alegria que mais uma vez nos reunimos para darmos início ao estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado, agradeço pela presença de todos e agradeceria também a participação de cada um, se possível, expondo as suas dúvidas ou acrescentando os seus comentários. Eu gostaria de, inicialmente, fazermos uma oração. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante do Senhor, cientes de que carecemos imensamente, profundamente da Tua presença e ajuda, da ação do Teu Espírito sobre todos nós, para que possamos analisar, estudar, verificar a Tua Palavra, segundo a ótica que o Senhor quer que aprendamos. Dá-nos sempre o entendimento, ajuda-nos neste propósito e orienta o nosso estudo. Agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá. Agradecemos pelas vidas aqui presentes. E rogamos ao Senhor que estenda as suas bênçãos sobre todos os nossos irmãos, sobre todos os teus filhos que não estão podendo, neste momento, frequentar uma igreja, mas que também da tua ajuda, da tua presença, da tua oração. Agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito até aqui. No nome santo de Jesus Cristo eu oro. Amém. Eu gostaria de convidar os irmãos para que juntos façamos a leitura do Salmo de número 24. Gostaria de pedir o entendimento, a compreensão dos irmãos, mas eu estarei tirando a máscara nesse momento, porque embaça totalmente o óculos, eu fico com dificuldade para a leitura. Mas eu estou a uma distância bastante segura e não compromete absolutamente ninguém. Gostaria que os irmãos acompanhassem, ou melhor, que fizessem a leitura comigo do Salmo de número 24. Se possível, coloque-se de pé para que façamos essa leitura. O Salmo de 24 é um salmo de Davi, como diz o título na nossa Bíblia, ou na Bíblia cristã. Leiamos em conjunto, são 10 versículos, Salmo de número 24. Salmo de Davi, o título da Sociedade Bíblica é A Vinda do Rei da Glória. Leiamos. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Ainda em pé, eu gostaria que os irmãos nos acompanhassem e entoassem alto e bom som. Cantemos juntos o hino de número 18. Eu não consigo puxar o hino, mas... Deus dos antigos, cuja
Os irmãos podem se assentar. O salmo que nós acabamos de ler, o salmo de número 24, ele é um salmo considerado o salmo messiânico. É um salmo que fala da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como Jesus foi anunciado pelos profetas, tanto os profetas canônicos ou profetas escritores, quanto aqueles profetas que não escreveram obras, não escreveram livros, mas que também anunciaram a mensagem do Senhor. Todos eles anunciaram a vinda de Deus. Esse salmo é um salmo que projeta então a vinda de Jesus. Nós estaremos hoje estudando a lição de número 12 da nossa revista. É a penúltima lição dessa revista. Já temos para distribuição entre os matriculados, entre os inscritos na nossa escola dominical, a revista do próximo trimestre. São 13 novos estudos. Hoje estaremos estudando os profetas menores. Esse salmo que lemos, o salmo de número 24, ele projeta a vinda de Cristo. Alguns dos nossos irmãos do passado fizeram algum pronunciamento a respeito da inserção, ou melhor, sobre o registro da obra de Cristo, sobre a vinda de Cristo, sobre o ministério de Cristo na própria Bíblia. Por exemplo, Martinho Lutero disse a respeito do que a Bíblia trata de Jesus: vimos a um berço para ver o bebê, e assim vimos a Bíblia para ver o Cristo. Todas as palavras da Bíblia ressoam Cristo. Jerônimo, um dos pais também da igreja, disse o seguinte: o conhecimento das Escrituras é conhecimento do Cristo, e a sua ignorância é a ignorância do Cristo. João Crisóstomo, também um dos pais da igreja, diz: ler todos os livros proféticos sem enxergar Cristo neles seria extremamente insípido e sem graça. Ver Cristo neles revela sua fragrância. Nós estaremos estudando então hoje, muito brevemente, os livros, ou alguns comentários, ou uma pequena introdução sobre os livros dos profetas maiores. E o desafio para nós aqui é exatamente esse: de vermos Cristo nesses livros, e de vermos o que é que esses livros têm para os nossos dias, para eles tenham sido escritos para o povo de Israel daquela época, que era desafiado a se arrepender, a voltar, a retornar ao Senhor. Nós estaremos aplicando a nossa situação, que não é muito diferente. Assim como esses irmãos disseram que a Bíblia toda fala de Cristo, e nós temos essa consciência, nós devemos procurar o que a Bíblia fala sobre Cristo, e aqui ela nos desafia exatamente nos livros que estaremos analisando durante esta aula. Os profetas maiores, lição de número 12, nós teremos apenas mais uma lição para encerrar. Hoje falamos sobre os profetas maiores. Na próxima semana, estaremos estudando os profetas menores, e encerramos essa introdução ao Antigo Testamento da nossa revista, que trata da Bíblia que Jesus usava, a Bíblia que Jesus lia. Era a Bíblia do Antigo Testamento, que era a única disponível. O cânon ainda não tinha sido composto. A pergunta que eu gostaria de lançar de início para todos os irmãos é: o que é um profeta? É muito provável que você tenha uma boa ideia a respeito do que é um profeta, mas também é possível que você tenha uma má ideia. Possível. Provável que você tenha uma boa informação, e provável que você tenha uma informação incorreta a respeito do assunto. Até porque a palavra profeta, ela tem sido usada de uma maneira totalmente incorreta hoje. Ao longo do tempo ela foi se desgastando com as heresias que foram lançadas dentro da igreja, e o termo profeta acabou sendo consumido por outras ideias. Então, o que é um profeta? Eu diria o seguinte: que Deus chamou homens e os preparou para ministérios específicos. Então há necessidade de que a gente estabeleça esse padrão: chamado de Deus e um ministério específico. Não é qualquer pessoa
que pode falar sobre qualquer assunto. Alguém que tenha sido chamado, convocado por Deus, que recebeu uma mensagem e ele deveria se ater a essa mensagem. Só há profeta, ou só houve profeta que tenha atendido a esse pré-requisito. A principal incumbência de um profeta era levar a palavra de Deus a um povo, que no caso Israel, que muito necessitava dele. Trazendo para a nossa realidade, nós também precisamos muito da palavra de Deus. Não há novidade na palavra de Deus, temos ela hoje toda revelada. E esta mesma palavra é que tem que ser absorvida por nós e ensinada por nós. Os profetas que produziram literatura, como estes que nós estaremos estudando na aula de hoje, e aqueles que estudaremos na próxima, eles eram chamados de profetas escritores, ou profetas canônicos. Exemplo, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, que são os profetas maiores, e os demais profetas menores também. E aqueles que eram profetas, exerceram um ministério profético e não produziram literatura, eram chamados profetas oradores. Exemplo, Elias, Eliseu e outros, muitos outros, que pregaram a palavra de Deus oportunamente, mediante chamado de Deus. Por que essa designação de profetas maiores e profetas menores? Não é pela estatura deles, nem pela importância do ministério deles, mas pelo conjunto da obra, pelo tamanho, pelo volume, pelo tamanho da obra literária, o quanto produziram em literatura. Os profetas oradores não estão nem entre os maiores, nem entre os menores. Fazemos essa distinção simplesmente didática, é a distinção feita pelo mundo cristão a respeito dos profetas que nós temos na Bíblia. Os 4 maiores, os profetas maiores, produziram 5 livros. E são eles, não os livros, mas os profetas: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Como Jeremias escreveu 2 livros, nós temos 5 livros para 4 profetas maiores. Jeremias escreveu o livro que leva o seu nome, e escreveu também o livro de Lamentações. O que é o ministério profético? Bom, eu gostaria de detalhar bem isso aí. Então nós veremos, está aparecendo o slide? Nós estaremos então vendo alguns slides, uma sequência de slides, para que a gente entenda bem e faça a distinção entre um verdadeiro profeta e um profeta falso. Até porque os profetas falsos estão por aí às pencas. Há muita gente falando em nome de Deus, coisa que Deus nunca autorizou e que não convocou ninguém para que diga em verdades. Então, resumindo, o que seria o ministério de um profeta autêntico, legítimo, verdadeiro, convocado por Cristo, convocado pelo próprio Deus, e que recebeu uma mensagem específica para passar adiante. Todos os profetas tiveram um chamado de Deus. Praticamente todos eles, não todos, mas quase todos, registram no seu livro o chamado que receberam de Deus. Eu coloquei como exemplo aqui o Jeremias capítulo 1, versículo 5, que na Nova Versão Internacional diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Deus produziu Jeremias com uma finalidade. Deus fez com que ele nascesse, convocou e deu a ele uma mensagem. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. Este é um dos exemplos de um profeta escritor que registra no texto a sua convocação. Então temos os profetas que tiveram chamado, todos os profetas tiveram chamado de Deus, que os escolheram pessoalmente, assim como nós vimos nesse texto, para proclamar a sua mensagem ao povo de Israel, que precisava desesperadamente do Senhor. E eu gostaria que você entendesse que essa palavra desesperadamente cabe também a nós, que carecemos desesperadamente da assimilação da mensagem do Senhor para todos nós. Em relação a Amós, eu coloquei 2 versículos porque achei interessante. E quem era Amós antes da convocação e quem passou a ser Amós? Deus não escolheu super-homens, Deus escolheu
pessoas simples como eu e você, pessoas ignorantes como eu e você, me perdoe por falar isso, para que nós comunicássemos uma mensagem que Ele mesmo estabeleceu. E nós somos profeta hoje se anunciarmos a mensagem que Deus nos deu para levarmos adiante. Amós, antes, eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas, apenas cuido de gado e faço colheita de figos silvestres. Capítulo 7, versículo 14. Já no versículo seguinte ele bota um mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá, profetize a Israel, meu povo. Essa foi a convocação dele, que tirou um homem simples do campo, que cuidava de gado, cuidava de lavoura, e recebeu uma incumbência de pregar, de anunciar a mensagem do Senhor. Relativamente a missões, a visões especiais, que está muito em voga hoje, os falsos profetas que recebem diretamente, que dizem receber diretamente de Deus visões especiais. Vamos dizer o seguinte: nem os profetas verdadeiros da Bíblia, nem todos eles tiveram visões, nem todos eles tiveram revelação especial, a não ser a da mensagem que deveriam comunicar. Embora pudessem receber visões especiais da parte de Deus, os profetas não eram exclusivamente videntes, eles não tinham visões necessariamente. Muitos deles nem sequer entendiam exatamente o que era aquilo que eles anunciavam, mas eles passavam a entender a partir do momento em que Deus revelava a eles, e a revelação era feita com o propósito de que ele pudesse anunciar fielmente ao povo de Deus. Sua função principal não era anunciar eventos futuros, como a gente associa a palavra profecia ou profeta. Não necessariamente, embora pudessem fazer isso sim, dentro do contexto da mensagem. Habitualmente anunciavam que se o povo quisesse desfrutar do amanhã prometido, da bênção do Senhor, que isso a gente gosta muito, não é? A gente gosta muito das promessas de Deus, mas existe sempre um pré-requisito, e o pré-requisito era esse: era preciso que eles conformassem, que eles deixassem a sua vida moldada pela lei do pacto, pelas regras estabelecidas por Deus. O amanhã prometido virá, se você cumprir a tua parte no pacto que Deus havia feito com o seu povo. Esta era a essência do ministério profético. Os profetas eram também guardiões da lei do pacto. Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo, e os profetas, eles deveriam lembrar o povo de quais eram essas leis do pacto, de quais eram os compromissos que eles deveriam cumprir, e exigir deles que eles cumprissem, para que o amanhã prometido fosse uma realidade na vida deles. Eles eram enviados por Deus para denunciar o pecado existente no meio do povo da aliança e convocá-los ao arrependimento. Convocar o povo ao arrependimento era a tônica da profecia, seja dos profetas maiores, seja dos profetas menores. Por exemplo, Jeremias, que é um dos profetas maiores, diz o seguinte: vai, pois, e apregoa estas palavras para o lado do norte. Deus estabeleceu até o território onde ele deveria exercer o seu ministério. E diz: volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Mas a tônica está em volta, arrepende-te, cumpra a tua parte na lei do pacto, e o dia de amanhã poderá ser ou será aquele que foi prometido. Uma realidade também que a gente vê que tem sido muito maculada nos dias de hoje, porque aqueles profetas cumpriam cabalmente o ministério que lhes era atribuído pelo Senhor, independentemente do êxito. Nós vemos hoje os chamados profetas que anunciam uma mensagem que enche a igreja. Na verdade, não era esse o propósito. Não era esse. Por exemplo, Jeremias, ele exerceu o seu ministério profético durante 41 anos, cerca de 41 anos.
E não há registro na Bíblia de que ele tenha tido a informação de que uma única pessoa tenha se convertido ao Senhor, de que uma única pessoa tenha voltado para Cristo, para Deus, para o Cristo prometido. Mas ele continuou durante 41 anos. Jeremias foi chamado de o profeta chorão. Ele lamentava muito, por isso que há o livro de Lamentações. O sofrimento do povo no cativeiro e o fato de que ele pregava e não via nenhum resultado prático. No entanto, não cabia a ele julgar o resultado prático ou não. Ele simplesmente era fiel à instrução que ele tinha recebido. Os profetas também não tinham a incumbência de elaborar teologias. Não cabia a eles estabelecer doutrinas. O que cabia a eles era ser fiel na comunicação da palavra de Deus. Essa é uma realidade também que nós temos que rever para os dias atuais. Nós estamos nos voltando contra os profetas verdadeiros, que são aqueles que anunciam a palavra de Deus tal qual ela está na Bíblia. Jeremias, quando ele condenava a atitude dos líderes religiosos e diria que Deus iria destruí-los, ele era perseguido. E muitos desses líderes ameaçaram tirar a vida dele, matá-lo. Ele era ameaçado de morte toda vez que ele abria a boca contra falsos profetas. Muitas vezes nós fazemos isso também. Quando o profeta verdadeiro, que é fiel à palavra de Deus, que prega a palavra de Deus, nós deixamos de dar atenção a ele ou hostilizamos, porque nós queremos e gostamos de mensagem que fazem bem aos nossos ouvidos. Eles eram fiéis então na exposição da mensagem. Quanto a profecias individuais ou pessoais, aquela do Deus me mandou falar para você que, é como se eu estivesse analisando a tua vida, prevendo o teu futuro e colocando Deus nessa jogada. Deus não faz esse tipo de revelação. Se Deus te motiva a alguma coisa, Ele vai motivar você e não a mim para falar para você. Não é papel do profeta comunicar profecias individuais ou profecias pessoais. Todos os profetas comunicaram a um povo ou a uma casta, como a dos líderes dos falsos profetas. Mas de qualquer forma, não era dizer o seguinte: você está na minha mensagem. Não é isso. E eles recebiam também essa autoridade de falar em nome do Senhor. Quem diz a mensagem, ou quem profetiza, ou quem profere a mensagem real, verdadeira, fielmente, esse é um verdadeiro profeta e fala em nome do Senhor. Quem acrescenta qualquer coisa na mensagem não fala em nome do Senhor. Até aqui tudo bem? Se houver algum comentário, algum acréscimo ou alguma pergunta, basta falar um pouco mais alto que a gente entende e a gente tenta resolver. Falaremos dos 4 profetas maiores, não exatamente dos livros, mas alguma coisa que seja característica de cada um deles, para que possamos entender melhor esses livros escritos ou essa literatura escrita por esses profetas. Mensagem de Isaías. Isaías foi um dos profetas mais antigos, dos profetas canônicos, desses profetas escritores. Ele escreveu bem antes de o povo ser remetido ao exílio ou o povo ser levado para a Babilônia. Ele exerceu o ministério pré-exílico em Judá ao longo de 3 reinados, 3 reis de Judá: Uzias, Acás e Ezequias. Os comentaristas bíblicos fazem questão de estabelecer tópicos ou temas dentro da mensagem de Isaías, que é uma mensagem bastante ampla. Uma delas é que Isaías fazia questão de sintetizar na mensagem de Deus que nós devemos confiar no Senhor e devemos exaltá-lo. Confie e exalte, confie e reconheça, confie e saiba quem é Ele, confie em Deus, confie nas suas promessas. Os rebeldes, ele então anunciava: quem não atendesse a esta convocação de Deus atenderia ou estaria sujeito às consequências. Os rebeldes seriam destruídos
pessoalmente cada um deles. E a nação de Judá receberia a condenação divina. Ela estaria sujeita então à condenação por ser uma nação impura, uma nação que não atendia às leis do pacto. E que a única esperança para o povo de Judá era confiar em Deus e submeter-se à sua palavra. Quando você fala assim, mas como é que eu posso exaltar o meu Deus? Confiar eu sei o que significa. É muito mais, confiar é muito mais do que ter fé. Ter fé é ter conhecimento, mas a ter fé implica em confiar em Deus, em esperar nele e depender dele. Agora, a exaltação está nos submetermos à palavra de Deus. Se recebemos a mensagem, cremos no Deus da mensagem e nos submetemos ao que Ele diz, nós estaremos sendo obedientes, estaremos confiando em Deus e ao mesmo tempo estaremos exaltando esse Deus. Essa é uma mensagem de Isaías. Quando você lê o livro de Isaías, você vai perceber isso. Se você leu, releia, vale a pena. Segundo tópico dessa classificação que é feita pelos comentaristas a respeito da mensagem de Isaías, a promessa de restauração. Sempre há uma promessa de restauração. Deus convoca ao arrependimento, Deus enumera os erros, os pecados cometidos pelo povo em geral, mas Ele aventa com a possibilidade ou com a certeza de restauração. O juízo de Deus sobre o povo não seria a última palavra. Não é que Deus mudou de ideia, não é isso. Deus estabeleceu uma disciplina para o povo, e aqueles que se submetessem a ela estariam participando também do dia de amanhã, da restauração. Deus abençoaria o remanescente fiel. Sempre há um remanescente fiel. Por mais inflada que esteja a igreja, por mais minguada que esteja a igreja, há sempre o ministério daqueles que são o remanescente fiel. Havia isso em Israel, há hoje entre nós também. Sempre há aqueles que permanecem fiéis. Deus manifestaria a sua misericórdia e enviaria o seu, aqui está escrito errado, o seu servo redentor. O texto de Isaías é um texto que revela a Cristo, e Cristo é muito bem descrito, segundo muitos anos antes mesmo, cerca de 600 a 700 anos antes de Cristo, Isaías já profetizava a vinda do servo redentor. E todos eram conclamados a procurar ao Senhor, a buscar ao Senhor enquanto é tempo. Mas o tempo acaba, o tempo passa. Enquanto é tempo, busque ao Senhor. Terceiro tópico na classificação do texto de Isaías, o destino dos crentes. Tanto os crentes de Israel, do povo de Israel, o povo do pacto, o povo da aliança, quanto os crentes do dia de hoje, que somos hoje os herdeiros do pacto. O reino de Deus será cheio de glória. Pense nas dificuldades pelas quais você passa, mas pense também de que há glória nesse reino. E essa glória virá para o remanescente fiel. O Senhor consolará, guiará e restaurará os contritos, aqueles que depositam o seu coração no Senhor. Aqueles que confiarem e tremerem diante de sua palavra serão alvo de sua misericórdia. Essa é a promessa de Deus como destino para os que creem, para os que confiam e para os que tremem diante da palavra do Senhor. Essa era a mensagem muito sinteticamente, a mensagem de Isaías. Agora a mensagem de Jeremias. Nós estamos partindo então para o segundo, na sequência bíblica de exposição da palavra, de apresentação da palavra, o segundo dos profetas maiores. A mensagem de Jeremias sempre trouxe uma convocação ao arrependimento e uma promessa de restauração. Quem atendesse à convocação para o arrependimento seria também beneficiário da restauração prometida por Deus. Ele profetizou antes e durante o exílio, embora ele não tenha participado do exílio. Ele não esteve na Babilônia, mas ele profetizou antes para dizer: arrependam-se, convertam-se ao Senhor, porque o castigo vem, porque a disciplina vem.
Ele permaneceu pregando, permaneceu orientando, ensinando, profetizando ao povo de Judá, àqueles que permaneceram em Jerusalém e que depois fugiram dos ataques babilônicos para o Egito. Jeremias foi para o Egito, não foi para a Babilônia. Ele profetizou tanto em Jerusalém, ou em toda Judá, e também durante sua permanência no Egito, mas sempre escrevendo para o povo de Deus e convocando em todo o tempo ao arrependimento e prometendo a restauração que era garantida por Deus àqueles que fossem fiéis. Provavelmente Jeremias tenha morrido no Egito durante o fim do ministério dele. O tema principal da sua mensagem era de chamado ao arrependimento antes do exílio, para que não houvesse o exílio. Ou ele já apresentava o exílio como um fato consumado. Ele haveria sim de acontecer, porque o povo não atendia à convocação de Deus. E depois, para que o povo ainda se mantivesse fiel ao Senhor. Então era uma mensagem de chamado ao arrependimento. Esse aspecto de que Deus julgaria os líderes religiosos e os falsos profetas é que gerou esse embate entre eles e os falsos líderes religiosos, que quando ele proferia essa mensagem de condenação para os falsos líderes, eles queriam matar Jeremias. Eles atentavam contra a vida dele, mas ele não deixou de anunciar o que Deus determinou que ele fizesse, seja para o povo em geral, seja para os líderes religiosos e falsos profetas. Ele anunciou também a restauração, dizendo que o Senhor restauraria Judá e faria uma nova aliança. Esse aspecto da nova aliança é a vinda do servo redentor, Cristo. Deus exerceria juízo não só sobre o seu povo, mas também sobre as nações estrangeiras, aquelas que impunham condições desumanas ou que atentavam contra o povo de Deus, inclusive os babilônicos, que acabou se cumprindo realmente essa profecia quando eles foram destruídos, quando eles foram conquistados pelos assírios. Terceiro dos nossos profetas maiores, mensagem de Ezequiel, era de incentivar. Ele já é um profeta que escreveu durante o exílio. Quem recebeu a mensagem de Ezequiel já estava passando pela pena da desobediência, já estavam sob o domínio dos babilônicos. Ele incentivava os exilados a se manterem fiéis a Deus. Eles estavam passando pelo castigo, mas sejam fiéis a esse Deus que te impõe castigo pela tua desobediência. Agradeça a Deus pela disciplina que Ele coloca sobre nós quando somos desobedientes. Quando isso acontece, é porque Deus não desistiu de nós. Isso é muito importante que a gente entenda. Reconheço, e ele dizia, que Deus, o próprio Deus, será o autor da destruição de Jerusalém. Não serão os babilônicos. É Deus quem estará impondo esse castigo pela desobediência. É o próprio Deus quem destruirá as nações opressoras. E é o próprio Deus quem restaurará o seu povo. Não há obra humana. A obra humana única é de submeter-se à disciplina imposta pelo Senhor. Submeter-se à palavra de Deus. O resto é Deus quem faz. Seja a destruição de Jerusalém, o castigo para os de Judá, a destruição das nações opressoras e a restauração que haveria de vir. Quarto e último dos profetas maiores, a mensagem de Daniel. Nós conhecemos bem, já estudamos aqui. É um livro bastante disseminado no mundo cristão. É um livro bastante interessante de ler. Daniel, ele exerceu o seu ministério durante cerca de 70 anos. Ele foi um dos profetas mais longevos, viveu mais tempo. É muito provável que ele tenha passado dos 80 anos, deve ter morrido com 83, 84 anos, e exerceu o seu ministério durante todo o tempo. E provavelmente, muito provavelmente, ele tenha morrido no exílio, nem voltou, mas ele pregou para aqueles que estavam lá e aqueles que voltariam.
dentre os que estavam lá. O ministério dele foi de 605, quando foi a primeira incursão da Babilônia contra Jerusalém, que levou a primeira leva, até 536, cerca de 70 anos. A tônica da sua mensagem: o governo soberano de Deus sobre as nações. Deus não era Deus de Israel. Israel era o povo de Deus. Deus é Deus de todas as nações. Deus escreve a história. Deus é o Senhor da história. Por exemplo, Daniel capítulo 2, versículo 21 diz o seguinte: é Ele quem muda o tempo e as estações. Não é apenas para o seu povo. É Ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Tudo que temos, tudo que somos, sejamos nós cristãos ou não, ou sejam os ímpios, ou sejam aqueles que se voltam contra Deus, tudo que temos, tudo que somos, é vindo de Deus. Essa foi a mensagem de Daniel. Obviamente nós tivemos aqui uma série de estudos, acredito que uns 10, 12 estudos sobre Daniel, foram muito mais detalhados do que isso, mas sinteticamente Daniel teve um ministério semelhante a esse que acabamos de dizer. Algum comentário a respeito? Até aqui? Alguma pergunta? Algum acréscimo? Se não, estaremos concluindo. Trazendo tudo isso, embora a gente já tenha feito algum comentário durante a exposição sobre o que aquela situação tem a ver com a nossa situação, o que é que a mensagem dos profetas ao povo de Israel, ao povo de Judá, ao povo de Jerusalém tem a ver conosco, embora a gente já tenha dito. Agora especificamente, como é que trazemos essa mensagem dos profetas maiores particularmente? Podemos falar isso em relação a todos os profetas, mas estamos estudando uma introdução aos maiores. O que isso tem a ver conosco? Gostaria de deixar isso como desafio. Conhecer os escritos dos profetas maiores e dos menores também, tá? Deve nos conduzir ao arrependimento pela nossa obstinada transgressão dos mandamentos divinos. O que significa obstinação? Para pensar um pouquinho. Obstinação. Esse pecado é desse tamanhozinho, o pecado é desse tamanhozinho. Não podemos quantificar pecado, mas esse é um tremendo pecado. É quando nós não temos a intenção de buscar o arrependimento pelos nossos erros. Nós colocamos isso quase que como uma meta da nossa vida, fazer isso. A obstinação é que nos conduz à repetição do mesmo pecado. Isso acontecia com o povo de Israel. Isso era o motivo das mensagens de todos os profetas. Infelizmente, isso acontece conosco também. Quando nós cometemos o mesmo pecado continuamente, achamos que aquilo não é tão grave assim. Isso se chama obstinação. E a obstinação leva a uma dureza de coração e impede o nosso arrependimento. Cuidado com essa obstinação. Cuidado com essa repetição da transgressão dos mandamentos divinos. As mensagens desses livros, os 5 livros escritos pelos 4 profetas maiores, nos desafiam individualmente. Eu tenho que me sentir desafiado como pessoa, como crente, e todos nós como comunidade, como igreja, temos que nos sentir desafiados, porque os profetas profetizavam para o povo, para Israel, para Judá, para Jerusalém. Nós estamos falando de um povo amplo, de um povo reduzido, e estamos falando de uma cidade que representava aquele povo. Mas ele falava também especificamente no coração de quem achava que se enquadrava naquela mensagem. Quando nós lemos esses livros, nós temos que entender, nós estamos lá dentro, a nossa comunidade está lá dentro, e isso tem que nos desafiar a voltarmos a Deus, voltarmos à prática da palavra de Deus, darmos ouvido a essa convocação feita pelo Senhor por intermédio dos seus profetas. Os profetas se calaram, registraram na Bíblia, mas ainda falam através da Bíblia. E hoje falamos nós, os profetas, que dão continuidade àquilo que está escrito, porque o que não estiver escrito não faz parte da palavra de Deus. O chamado à lei
e ao testemunho, que está em Isaías capítulo 8, versículo 20, ele deixa claro com essas palavras: à lei e ao testemunho. A lei é aquilo que está escrito para mim, o testemunho é o que eu produzo e que representa a minha reação à palavra de Deus. Ainda ressoa forte nos nossos dias. Devemos estar conscientes do que diz a palavra de Deus e devemos praticar para que o nosso testemunho seja condizente. E repetindo aquilo ou trazendo à tônica aquilo que várias vezes é citado no livro de Apocalipse: quem tem ouvidos, que ouça a voz do Espírito que nos fala através da palavra de Deus, e que tenhamos consciência de que o pecado da obstinação, quando nós praticamos continuamente, repetidamente um pecado, nós estamos sendo obstinados e não estamos buscando em Deus o arrependimento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria para que nós possamos atender à voz dos profetas que falam ainda hoje através do que ficou registrado na Bíblia. Deus nos abençoe. Eu passo a palavra ao pastor, que ele tem um recado à igreja. Queridos, o pastor nosso está